Graça e paz, saúdo a igreja com a bendita paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para aprender do Senhor. Ele que é bom, Ele que é perfeito, Ele que é soberano. Estaremos a meditar na palavra de Deus, livro de Tiago, capítulo do número 4. Tiago, capítulo 4, a partir do primeiro versículo. Diz assim a palavra de Deus: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes. Sois invejosos e cobiçosos, e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque nada pedes. Pedes e não recebeis, porque pedes mal para o gastardes em vossos deleites. Versículo 4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós que em vão diz a Escritura: o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Antes dá maior graça. Portanto diz: Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai os vossos corações. Sente as vossas misérias, e lamentai, e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, o vosso gozo em tristeza. Versículo 10. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Glórias a Deus. Nós encontramos aqui a palavra de Deus. Os versículos que acabamos de meditar, eles nos trazem uma reflexão, ou eles nos levam a uma reflexão. O escritor, ele pergunta: de onde é que vêm as guerras entre vós? De onde é que vêm as guerras que existem entre vós? Vocês cobiçam e nada têm. Vocês pedem e nada recebem. Por que que isto acontece? Por que que não recebes quando pedes? Por que que cobiças horas pedindo algo e parece que a resposta não vem? A Bíblia ela nos diz que a amizade com o mundo, ou aquele que faz amizade com o mundo, constitui-se inimigo de Deus. O que faz, na maioria das vezes, com que nós peçamos algo a Deus e Ele não nos dê aquilo que nós pedimos, é a questão da amizade com o mundo. É a questão de gostar as coisas do mundo. É a questão de estar mais ligado ao mundo. E eu trago neste dia, nesta mensagem, como tema a normalização do pecado. O que é a normalização do pecado? Falar da normalização do pecado é falar de tornar o pecado uma coisa normal. É falar de tornar o pecado uma coisa rotineira. O pecado fazer parte da rotina do cristão. Ou o pecado passar a fazer parte da rotina do crente. A normalização do pecado é esquecer os princípios bíblicos, esquecer os princípios da palavra de Deus e viver segundo o nosso pensar, e viver segundo o nosso querer, e viver segundo os moldes ou da forma que o mundo nos apresenta. E nós, a geração atual, estamos a viver esses tempos.
E nós, a geração atual, estamos a caminhar em direção ao precipício. Nós, a geração atual, estamos a caminhar em direção à autodestruição. Por quê? Porque nós estamos a normalizar o pecado. Nós estamos a levar o pecado e nós estamos a tratar o pecado de ânimo leve. Nós estamos a desprezar o pecado. Vivemos abraçados com ele. Dormimos com ele, pensamos nele a todo momento. O pecado faz parte de nós. Parece que nós levamos o pecado e tatuamos em nós, e tatuamos em alguma parte do nosso corpo, e tatuamos na nossa mente, em nossos corações. A Bíblia diz: vocês pedem e nada recebem, porque vocês pedem para gastar, diz da vossa forma, para gastar com as vossas vontades. E que vontades são essas? São vontades pecaminosas, são vontades que não glorificam o nome de Deus, são vontades em que o nome de Deus não é exaltado. Então nós pedimos e nós clamamos a Deus por uma resposta, para quando Deus nos responder, nós levarmos aquela resposta, esbanjarmos no mundo, para mostrar ao mundo, para tentar ser aceito pelo mundo, para tentar se camuflar no mundo. É isso que nós estamos a fazer. É esses dias que nós estamos a viver, dias difíceis em que já não conseguimos ver o que é trigo, o que é joio. Dias que nós estamos a viver e já não sabemos se uma pessoa é crente ou se uma pessoa é uma pessoa não crente. Por quê? Porque os princípios não estão a ser seguidos. Por quê? Porque a palavra de Deus não está a ser obedecida. A guerra é muito grande, a peleja é muito grande. O espírito e a carne, existe uma luta, mas nós ignoramos a parte espiritual para satisfazer a parte carnal. Mas nós esquecemos que esta carne vai virar pó, porque veio do pó e ao pó irá retornar. Mas o espírito, nós pedimos e não recebemos nada da parte de Deus. Jejuamos, oramos e não recebemos nada da parte de Deus. Não é porque Deus não está a ver, não é porque Deus não se importa conosco, mas Ele olha para os nossos corações, Ele olha para o nosso caráter, Ele olha para as nossas intenções. Deus já sabe o que você vai fazer amanhã. Deus já sabe quais são os projetos que você tem. Deus já sabe o que se passa no seu coração. Então você pede e não recebe. Você pede e não recebe da parte de Deus. Por quê? Porque nós noivamos com o pecado. E falta pouco para casarmos com o pecado, para oficializarmos o pecado. Agora o pecado foi normalizado, mas por vezes nós nos escondemos. Nos escondemos da igreja, nos escondemos de alguns irmãos, para que não sejamos vistos. Mas em algum momento vai chegar a fase do casamento com o pecado. E nós vamos casar com o pecado. E depois de casar com o pecado, já não teremos como nos esconder. Os valores estão a ser invertidos. As coisas estão a acontecer de forma contrária. A igreja parece que está a ficar morna. A igreja parece que está a ficar apagada. Por quê? Porque existem crentes dentro das igrejas. Existem crentes ou pessoas que chamam de crentes, mas não obedecem a palavra, não vivem a palavra. Vivem de uma forma superficial. Tentam transparecer alguma coisa que não são. Querem demonstrar que são crentes, mas na verdade não são. Porque Jesus disse que a árvore será conhecida pelos seus frutos. Nós olhamos para uma pessoa, não conseguimos ver frutos dignos de arrependimento. Nós não conseguimos ver os frutos do Espírito Santo. O que é que está a falhar? O que é que está a faltar? Falta arrependimento genuíno. Falta humilhar-se diante de Deus. A Bíblia diz: convertei a vossa alegria em tristeza. Convertei a vossa felicidade em pranto, em choro. Choros de arrependimento é o que falta nos dias atuais.
o verdadeiro arrependimento, chorar nos pés de Jesus. Chorar nos pés de Jesus. Enxugar os pés de Jesus com lágrimas e lágrimas e lágrimas de arrependimento. Lágrimas de um crente que já não sabe o que fazer, além de chorar na presença do Mestre pedindo socorro. Por vezes o socorro de lágrimas é maior do que de palavras. Nós já não conseguimos falar porque as nossas palavras são vazias. Aí nós levamos as nossas lágrimas para Deus. Lágrimas de arrependimento. Lágrimas de verdadeiro arrependimento. Esse arrependimento que está a faltar. Este arrependimento que está a faltar nos dias de hoje. Nós queremos que a igreja peleje. Nós queremos que a igreja cresça. Nós queremos que a igreja assuma posições na sociedade, mas não estamos dispostos a ir a fundo. Não estamos dispostos a ir a fundo. Por quê? Porque nós gostamos do mundo. Por quê? Porque nós queremos normalizar o pecado, tornar o pecado em algo normal. Mas o pecado nunca foi algo normal, o pecado nunca será algo normal. O pecado nunca foi aceito por Deus em nenhuma circunstância. Deus não aceita o pecado. Deus não quer o pecado, Deus não quer saber do pecado. Deus quer santidade, 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 pureza, pureza e pureza. É isso que Deus busca. Verdadeiros adoradores. Adoradores que o buscam, que o adoram em espírito e em verdade, com inteireza do coração. Precisamos voltar à verdadeira, ou ao verdadeiro evangelho, à verdadeira palavra. Precisamos voltar de todo o nosso coração. Precisamos voltar com rios de lágrimas para derramar diante da presença do Todo-Poderoso. Dizer que Deus, nós não somos nada. Nós não temos nada. Nós não sabemos absolutamente nada, que só o Senhor é Deus, só o Senhor pode nos ajudar, porque Ele diz: humilhai-vos na presença dEle, humilhai-vos na presença de Deus, Ele vos exaltará. Falta isso, nós não nos humilhamos na presença de Deus, nós queremos ser orgulhosos diante de Deus, mas nós esquecemos que Deus não precisa de nós para nada, absolutamente nada. Esta é uma coisa que os cristãos sempre esquecem, pensam que Deus precisa deles, pensam que Deus precisa de alguém, Deus precisa de uma pessoa. Deus não precisa de ninguém. Deus não depende de ninguém. Deus não precisa de ajuda de ninguém. Ele nos fez. Ele fez o homem sozinho, não precisou de ajuda de ninguém. Ele criou todas as coisas sozinho, não precisou de ajuda de ninguém. Mas nós somos soberbos, nós somos orgulhosos. Deus nos dá dons, Deus nos dá capacidades. E nós queremos usar esse dom, ou esses dons, e essas capacidades, essas habilidades que Ele nos dá, para virar-nos contra o próprio Deus, para querer gingar diante de Deus, para querer fugir dEle. Mas Ele não depende de ninguém. Nós é que precisamos dEle, precisamos nos humilhar na presença dEle. Ele, no tempo certo, nos exaltará. Nos exaltará. Mas para ser exaltado, para que você seja exaltado, é necessário que primeiro você se humilhe na presença de Deus. Não há como. Você precisa se humilhar na presença de Deus, largar o mundo, sair do mundo, porque a Bíblia está a nos dizer: aquele que é amigo do mundo constitui-se, ele sozinho se constitui inimigo de Deus. Ele está a declarar ser inimigo de Deus sozinho, por causa do amor para com o mundo, por causa do amor para com as coisas do mundo. Imagina você ser inimigo de Deus por causa do pecado. Você ter a ira de Deus por causa do pecado. Não vamos normalizar o que não é normal. Não vamos aceitar o que não é aceitável. O pecado não é aceitável. Nunca foi aceitável. Nós precisamos resistir, resistir, resistir. Quando nós resistimos, o inimigo foge, o inimigo vai embora por causa da resistência. Precisamos resistir.
Por que não resistimos? Porque nós não oramos mais. Por que não resistimos? Porque nós não meditamos mais. Não temos ferramentas, não temos as bases. Não temos o escudo, ou nós não usamos o escudo, ou não sabemos usar o escudo da forma apropriada. Então, se for assim, o inimigo vai nos vencer. Se for assim, o inimigo vai nos destruir. Ele vem para roubar, matar e destruir. Mas a quem ele vai destruir? Vai destruir a todo aquele que estiver despreparado. Vai destruir todo aquele soldado que não estiver devidamente equipado. Vai destruir todo aquele soldado que não estiver nas condições mínimas para entrar numa batalha. Não seja esse tipo de soldado que quer entrar em pelejas sem estar preparado. A preparação vem pela palavra. A vitória vem pela palavra. Na vida do cristão, na vida do crente, tudo gira em torno da palavra. A palavra é o epicentro, a palavra é o centro de tudo. Não existe nada fora da palavra. Tudo que você faça fora da palavra não agrada a Deus. Tudo que você faça fora da palavra é coisa do inimigo, é coisa de Satanás. É coisa de Satanás. Voltemos à verdadeira palavra. Nós estamos a passar por momentos difíceis. Se calhar todo esse tempo você vem clamando por alguma resposta, por algo da parte de Deus. Mas aqui Tiago está a dizer, vocês pedem, mas não recebem nada. Porque vocês não têm boas intenções. Vocês não têm boas intenções. Deus ouve quando você ora. Deus ouve quando você clama. Mas quando olha para as intenções, quando olha para aquilo que virá a posterior, Ele não responde. Ele não responde. Então é preciso mudar. É preciso mudar mesmo. O Espírito Santo tem ciúmes de nós. Por quê? Por causa do amor que Ele tem para conosco. Ele não quer nos dividir com absolutamente ninguém. Teu coração precisa ser 100% de Deus. A tua vida precisa estar virada 100% para Deus. Tudo em ti deve girar em torno de Deus. Então você verá a sua vida sendo transformada, a sua casa sendo transformada. Você terá testemunhos. Muita coisa boa irá acontecer. Quando nós nos posicionarmos. Quando nós nos posicionarmos, muita coisa vai acontecer. É preciso que haja esse posicionamento. Você precisa dizer não ao mundo, não à bebedeira, não à prostituição, não ao adultério, não à mentira, não a tudo aquilo que não agrada a Deus. Então você será transformado. Deus pode transformar a sua vida. Ele não depende de si para te transformar. Mas mesmo assim você precisa mudar. Você precisa aceitar que Deus não aceita o pecado. Nunca aceitou e jamais vai aceitar o pecado. Isto é inegociável diante de Deus. Não tenho como chegar diante de Deus e dizer: Deus, eu pequei e eu quero me justificar. Por quê? Porque Jesus nos justificou na cruz do Calvário. Jesus morreu, Jesus se entregou por nós. Ele nos justificou, Ele nos comprou com seu sangue precioso. O que nós temos que fazer é usufruir da vida que Deus nos deu, da nova vida que Deus nos deu através do seu Filho Jesus Cristo.
com aflições, com problemas, nós temos que usufruir, nós temos que ter bom ânimo. Ele já disse, eu venci o mundo. Não se turbe o vosso coração. Apenas volte e volte e volte, com lágrimas de verdadeiro arrependimento, diante da presença de Deus. Não normalize o pecado. Não viva com o pecado. Não abrace o pecado. Divorcie-se do pecado. Afaste-se dele. Resista e ele fugirá de vós. Esta era a mensagem que eu trazia neste dia. Amém.